Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, e o Estúdio Veja de hoje recebe o cientista político e colunista de Veja.com, Sérgio Praça. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Obrigada pela sua participação. Hoje ainda é segunda-feira, a semana está só começando, portanto a notícia mais forte ainda é a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro na quarta-feira da semana passada. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo crime de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro no âmbito do triplex, do apartamento triplex no Guarujá. Sérgio, isso mostra ainda que o PT está muito refém da candidatura do ex-presidente Lula nas eleições do ano que vem. De que forma você acha que a esquerda e o PT especificamente devem se posicionar ou como eles deveriam se posicionar até o ano que vem? O PT está numa posição muito difícil, né? Jogou todas as fichas desde sempre na candidatura do Lula. Vale dizer, fora Dilma Rousseff, ele foi o único candidato do PT a presidente até hoje, em toda a história do partido. A Dilma foi candidata e se reelegeu, mas a Dilma só foi candidata, a gente sabe, porque ele não podia concorrer a um terceiro mandato, certo? Senão ele teria concorrido e provavelmente teria vencido também. Então o partido está com imensa dificuldade em se livrar dessa figura, né? Em aposentar o Lula como candidato, e aí eu acho que até a condenação dele é o de menos no fim das contas, né? Nesse sentido. Naturalmente isso já deveria ter ocorrido, né? Ou seria desejável para o partido que isso ocorresse, porque ficar refém de uma figura política que já tem uma vida tão longa não é bom para partido nenhum, né? O partido tem que, como diz, eu lembrei de um livro sobre partidos na Argentina, de um cara que chama Steve Levitsky, que eu li faz um tempo, é um ótimo livro, e que ele fala que, né, falando dos partidos, do Partido Peronista lá na Argentina e tal, que a grande sacada do partido é conseguir se adaptar e se renovar, né? Mais até do que renovar lideranças, adaptar-se às novas condições, né? Então, por exemplo, essa questão de redes sociais, de novas formas de comunicação na democracia, o PT faz isso da mesma maneira que os outros partidos, PSDB e PMDB, né? Eu acompanho as redes sociais dos partidos por dever profissional, né? E, assim, todos os partidos usam isso de um jeito bizarro, como se as pessoas não tivessem a mínima noção, né, do que os partidos fizeram e fazem, enfim, né? Mas tudo isso para dizer que a renovação do PT através de uma outra candidatura que não fosse a do Lula seria excelente para o partido, mesmo perdendo, mesmo correndo o risco de perder. Na verdade, se o Lula se candidatar, vamos supor que não seja preso, vamos supor que, né, que role... Ainda precisa de uma condenação em segunda instância, né? Vamos supor que não seja... Enfim, né, vamos supor que ele se candidate, vença e assuma. Isso não vai ser bom para o PT. O PT está se enganando, né? Por quê? Porque como que o Lula vai governar? Com quem? Em que base? Vai chamar o quê? Um Palocci, né? Que, sei lá, se vai estar preso ou não, né? Dirceu, enfim. Ele não vai ter com quem governar. Vai ser fora que vai ser uma presidência contestada desde o início, né? Todo mundo, e o triplex, e as condenações, né? Vale lembrar que ainda tem mais 4 processos que ele está respondendo, né? E que não sei qual é o calendário aí de apreciação, mas muito provavelmente antes das eleições haverá alguma decisão nesse sentido. Então, assim, o PT só tem a perder, né, colocando o Lula como candidato, mesmo se vencer, né? E você consegue enxergar aí algum possível candidato, alguém em quem o PT possa apostar? Ele deu uma entrevista para a Folha hoje, o Fernando Haddad. Óbvio que ele não se coloca como candidato, ele é fiel ao Lula e tal. Isso ele não diz na entrevista, né? Em nenhuma entrevista que ele dá. Mas ele chegou muito perto de assinar com a Rede em 2016, pouco antes de se candidatar à reeleição para prefeito e perder e tal. Ele chegou muito, muito perto de sair do PT, decidiu não sair. Eu acho até que foi uma decisão correta para a carreira dele, porque
teria sido visto como muito oportunista, enfim, acho que não seria bom para ele, pelo menos naquele momento, né? Eu acho que ele é, sim, um plano B do PT, se não para as eleições do ano que vem, para eleições futuras. Eu acho que é uma boa chance, por incrível que pareça, de ele ser candidato ao governo de São Paulo pelo PT, e não vejo nenhum nome fora esse. Talvez esteja esquecendo alguém, mas relativamente jovem e com potencial eleitoral é o Haddad. O Haddad, apesar de ter perdido no primeiro turno para o Dória, ele tem potencial eleitoral. É um sujeito inteligente, preparado. Eu acho que fez muitas políticas horrorosas no Ministério da Educação, entre elas o FIES, da maneira como foi feito, né? Mas... E o próprio Enem também, na época, recebeu diversas críticas. É que o Enem, sempre alguém rouba a prova, sempre tem algum... Sempre tem algum tumulto. Sempre tem alguma coisa. Mas acho que o FIES foi pior, né? No sentido de que foi excelente para as universidades privadas, que ganharam uma fortuna, péssimo para a população brasileira, que subsidiou, enfim, deu bilhões de reais para um programa que não é... Enfim, não é a pior coisa do universo, mas não é muito bom. Bem pior é Sem Fronteiras, né? Mas isso a gente discute, isso vai ter tempo para discutir ainda ano que vem. Mas eu acho que é a única figura que inspira algum ar de novidade e que não está completamente encharcado em corrupção, né? Em relação ao Ciro Gomes, acha que seria possível uma aliança do PT com outro partido aí para um candidato? Acho que sim, mas, nossa, com chance zero, né? Chance zero. O Ciro, para que a candidatura dele seja arruinada, é só deixar falar, né? Não tem a menor chance. É um político que está aí há muito tempo também, já foi, sei lá, de 6, 7 partidos. Acho que inspira pouca confiança. E desde a condenação do ex-presidente na quarta-feira, Sérgio, surgiu também uma emenda, um artigo na reforma política da Câmara, que foi proposta pelo deputado Vicente Cândido, do PT aqui de São Paulo, que até ficou conhecida como emenda Lula, porque ele diz que essa emenda não permitiria que um candidato que fosse pré-aprovado, né, a disputar as eleições, que ele não poderia ser preso 8 meses antes da eleição. Hoje em dia, a lei diz que um candidato não pode ser preso 15 dias antes. E isso, claro, ajudaria o ex-presidente Lula caso viesse uma condenação em segunda instância, ou caso ele nem chegasse a ser julgado, porque daria março do ano que vem isso, né? Você acha que essa emenda ela é um retrocesso em relação à lei da ficha limpa? Eu acho que só vai introduzir incerteza. Pode ser que seja aprovada. Tem uma coisa estranha nessa emenda, que é o seguinte: a campanha oficialmente só começa de junho para julho, mais ou menos, né? Porque tem convenção partidária para formalizar a escolha do candidato de cada partido em junho, e aí, né, em julho começa a campanha de fato. Tanto que a gente vê toda hora multa por fazer campanha antecipada, né, no Facebook ou na TV, tem lá uma propaganda do partido, mas aparece o candidato, e isso aqui é campanha antecipada para a eleição. Então, assim, o Vicente Cândido está supondo que a campanha começa em março, né? Tudo bem, mas aí tem que formalizar isso, né? Acho uma coisa muito, muito flagrantemente óbvia para beneficiar o Lula. Acho que reflete um medo real que eles têm, que o PT tem, de Lula ser preso. Essa possibilidade cresce cada vez mais, né? É uma possibilidade enorme, né? E o discurso de que está sendo uma perseguição política ao Lula não convence ninguém. Olha só quem mais a Lava Jato tá pegando, né? Temer, Aécio, aí tudo bem, eles têm foro privilegiado, no caso do Temer é pior ainda porque é presidente, né? Então todo o processo para investigá-lo e condená-lo é muito mais longo, né? Compreensível. Mas eu vejo até pouca chance dessa emenda ir para frente, viu? Acho que é muita polêmica, né? Talvez uma coisa que ele esteja pensando, aí, né, pensando mais assim, então março não, mas junho... Pode, sabe, uma negociaçãozinha assim. De estender um pouco o prazo. Acho possível, né? Mas tem uma outra coisa que eu queria comentar da condenação do Lula, que é muito importante, e que o Rubens Valente, da Folha, foi o primeiro
a chamar atenção para isso, e depois outros chamaram atenção. Você lembra do PowerPoint do Deltan Dallagnol, famoso, sim, claro, né, procurador do Ministério Público Federal, coordenador da Lava Jato, que fez lá Lula o PowerPoint com Lula centro. no centro? Foi uma das coisas mais legais, porque as paródias foram infinitas. Os memes né? na internet. Não sei se ele fez de propósito, assim, só para criar meme. Mas eu li o relatório do Ministério Público, no qual o PowerPoint foi baseado, e eu li rapidamente, muito rapidamente mesmo, a sentença do Moro, que é longa, né? E o Rubens Valente colocou o seguinte ponto, que é ótimo. O Moro não concorda com o PowerPoint. O Moro, na sentença, não diz, não usa os argumentos, o argumento central que o Ministério Público Federal usou no relatório do PowerPoint, que qual que é esse argumento do Dallagnol? O Lula é o maior beneficiado do esquema, o maior comandante, o chefe e tudo. E simplesmente não é verdade. Né? É claro que ele se beneficiou, é claro que ele tinha influência, mas não da maneira como o Dallagnol fez o relatório e o PowerPoint, né? Tudo aponta para o Lula. Bom, naquela bolinha do meio tinha que ter Lula, Temer, Moreira Franco, Padilha, Aécio, Dilma, enfim, tinha que ter muito mais gente do que o Lula. E eu acho que essa é uma grande coisa na sentença do Moro. Eu acho que é uma reparação muito justa ao Lula nesse sentido, porque, de fato, está errado dizer que ele foi o único, ou mesmo o principal beneficiário do Petrolão, né? Ou o único comandante. Não, tinha um monte de gente comandando, tinha um monte de gente influenciando. Não era uma coisa, porque do jeito como eles escreveram, como o Ministério Público escreveu, parece, isso aqui é uma coisa pessoal do Lula, ele, né, inventou isso e os outros seguiram, né? Não é verdade, né? Assim, eu acho que o Lula é culpado, é claro, mas esse argumento exagerado do Ministério Público, que tem sido o tom também do Ministério Público, né? Muitas vezes eles erram a mão nisso, não que as pessoas não sejam culpadas, mas eles dizem, enfim, vão além do que as provas revelam, né? Então acho que isso foi um ponto importante na sentença do Moro. Bacana. E Sérgio, mudando agora um pouquinho de assunto, falando sobre o presidente Michel Temer, amanhã o Congresso entra em recesso e aí se encerra um semestre bastante conturbado para o presidente. Como que você avalia até mesmo esse próximo semestre que está por vir e começa no dia 1º de agosto com a leitura da denúncia, do relatório da denúncia contra ele? Perguntar do próximo semestre é sacanagem. Não é possível nem perguntar sobre amanhã. Né? É muito difícil dizer. Mas o que dá para dizer é que ele terminou o semestre melhor do que se esperava. Né? Por 2 motivos. A aprovação da reforma trabalhista, na terça-feira passada, no Senado. Bem ou mal, enfim, não vou nem discutir o conteúdo, eu acho boa em termos gerais, né, mas isso não importa. Mas, taticamente, foi uma coisa muito importante para o Temer. Né? Uma das principais bandeiras dele desde e uma o início luta no Congresso. Se a gente lembrar, já teve PEC do teto dos gastos. Difícil de aprovar, foi aprovada. Né? PEC ainda que é mais difícil. Uhum. Reforma trabalhista não é PEC, mas muito contestada, muito criticada, muita oposição. E teve uma tramitação também enorme, passou pela Câmara, 3 comissões no Senado, o plenário. No fim das contas, o plenário é mais fácil porque não precisa de 60%, como uma PEC precisa. Mas mesmo assim foi longo o negócio. Né? Então acho que isso foi muito bom para o Temer. Né? Muito bom, né? Nas circunstâncias que ele se encontra, né? Que de popularidade 0, né? Muito bom no sentido que o que ele quer deixar para a história é isso, fiz coisas difíceis, tá bom, né? E acho que isso foi uma vitória, mas que não deve ser creditada a ele, deve ser creditada aos parlamentares mesmo que querem, né, que queriam a reforma trabalhista também para dizer, olha, estamos modernizando o Brasil, né? Tem uma parcela razoável dos parlamentares que acha isso. E o segundo ponto foi a vitória dele na CCJ do Senado, com relação à aceitação da denúncia do Janot, né? Então tem uma coisa que é importante a gente lembrar. A derrota do Janot na CCJ
não implica que não haverá votação em plenário, né? Então, quer dizer, o Temer ganhou na CCJ, mas ele ainda pode perder no plenário, né? O que acontece normalmente com o projeto de lei normal é que se você é derrotado na CCJ, acabou. Né? Nesse caso, nem passa para o próximo etapa. Nem passa para o plenário. Nesse caso, não. Teve a vitória na CCJ, né, para arquivar o negócio, mas mesmo assim vai para o plenário. Né? E foi uma vitória na CCJ por 40-25, né, com uma abstenção. Né? Isso. Suadíssima. Né? Ele teve que mudar, os partidos mudaram vários integrantes da CCJ para... Né? Então tem lá um deputado do Solidariedade, está na CCJ, vai votar contra o Temer, aí o partido tira a vaga dele e coloca outro para votar a favor do Temer. Né? A própria revelação de que isso é necessário mostra um presidente frágil. Com certeza. Mas aí tem duas coisas importantes. Primeiro, os partidos toparam fazer a substituição. Né? Se o presidente tivesse morto, os partidos não topariam fazer. Né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo é que ele conseguiu ganhar no fim das contas com voto aberto, com todo mundo sabendo, e isso é significativo. Né? Mas Sérgio, até teve um levantamento do jornal Estado de São Paulo de ontem que mostrou que 39 dos 40 deputados que votaram contra a denúncia e, portanto, favoravelmente ao presidente Michel Temer, receberam ao todo 266 milhões de reais em emendas parlamentares. De que forma que a comissão tem 66 parlamentares, tem 66 deputados, de que forma o presidente consegue ajustar com eles, né, esses votos e como que isso pode refletir no plenário? Afinal, são 513 em plenário. Como que você acha que vai se dar esse jogo? Em primeiro lugar, tem duas coisas que estão sendo consideradas ilegítimas e que são absolutamente legítimas nessa história toda. Primeiro, a substituição dos membros na CCJ, dos deputados. Totalmente legítimo. Cabe ao partido decidir quem é. Ah, mas é oportunista, não sei o que. É política, né? Não é conto de fadas. Né? Mas não existe um limite, até mesmo nessa questão do pagamento de emendas, um limite ético para isso? Não, olha quem é o presidente, né, Nicole? Então, esse é outro ponto. É legítimo, né? Parlamentar tem que fazer emenda orçamentária e merece ter a verba liberada. Agora, uma coisa fundamental que as pessoas prestam um pouco menos de atenção é o papel dos cargos de confiança nessa barganha. Né? Eu acho, pessoalmente, os cargos de confiança são mais importantes do que as emendas. Por quê? Você diz ministérios? Os cargos de confiança nos ministérios, né? Os cargos de alto nível, o controle dos ministérios, é claro, e os cargos de alto nível nos ministérios, né? Que muitos são ocupados por filiados a partidos. Né? Por quê? Porque para emenda parlamentar você tem que dar dinheiro, o dinheiro está escasso. Né? O orçamento está fraco, né? A arrecadação está fraca, enfim, é difícil ter dinheiro. E o retorno dessa emenda por parlamentar é também incerto, é também assim, liberou, sei lá, vamos dizer que você precisa de 3 milhões de reais para fazer uma creche. Aí libera 2 milhões, bom, falta 1 milhão, aí, enfim, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, não é que o Temer está dando, te dei 10 creches, você vai me dar um voto. Né? É muito menos certo assim, o negócio. Agora, cargo de confiança é certo, ou o cara está lá ou não está, né? Ou o seu indicado está lá ou não está. E outra coisa importante das emendas, rapidinho, é que até foi o Cunha que passou essa medida, uma das primeiras coisas que ele fez quando foi presidente da Câmara, colocando lá uma grande parcela das emendas para a área de saúde. Então, mesmo esse gasto imenso aí, está dentro do orçamento de saúde, que é um orçamento que o presidente tem que gastar, obrigado a gastar pela Constituição, X% da arrecadação. Então, assim, também não é uma coisa que atrapalha tanto o governo em termos orçamentários. Né? É um custo baixo. Né? Agora, rapidinho, eu sei que estou falando muito, mas tem muita coisa.
O problema para o Temer, talvez agora, é que ele esteja negociando individualmente com os deputados, né? Então, em vez de negociar com o líder do partido, ele está negociando com o líder e também com deputados infiéis, que não querem muito seguir o líder, né? Desde o mês passado foram 82 que ele Pois recebeu. não é à toa que está visitando e recebendo, e está tendo um retorno, né? Tá, de fato, ele venceu no CCJ, tá tendo um retorno, mas não dá para governar muito tempo assim, né? Isso é coisa assim, isso é a tática do desespero total, né? E aí o Rodrigo Maia, enfim, para terminar, o Rodrigo Maia encontra uma situação mais complicada, porque se o Temer é um interlocutor crível e confiável, o Maia fica com menos espaço para demonstrar, né? Por que o Temer conseguiu o impeachment da Dilma? Porque a Dilma não tinha mais nenhuma condição de firmar acordo com o parlamentar. A Dilma não tinha mais credibilidade. Então vou te dar 2 ministérios. Duvido. Você não vai dar. Você está falando a mesma coisa para o outro ali. O Temer ainda não perdeu isso. Apesar da crise, o governo não ficou parado, né? Ele se mexeu e está tentando reverter essa situação. Eu acho assim, eu estou até surpreso. Eu acho que o Temer termina esse primeiro semestre de um jeito, enfim, melhor do que eu esperava, né? Mas a primeira semana de agosto está aí para ver se isso se sustenta no plenário ou não. Mas assim, então a gente conversa nas próximas semanas. Obrigada, Sérgio, pela sua participação. Obrigada a você pela sua audiência. O Estúdio Veja fica por aqui. Até mais.